Facebook. Boa noite, Instagram. Vamos lá dar início ao nosso evangelho. Um pouquinho atrasadinhos hoje, mas a internet deu um pequeno probleminha, mas já estamos aqui. Então vamos lá começar com colocar o tema aqui no Instagram. Minutinho só. Reuniões. Boa noite, Tony. Reuniões cristãs. Caminho, verdade. O bom é que você entra logo em dupla. Caminho, verdade e vida. Capítulo 8. Vamos publicar, fixar, comentar. Ué, pronto. Muito bem. Boa noite, Dara. Vamos lá, entrando aos pouquinhos, para a gente poder começar a nosso estudo de hoje. Vamos lá, deixa eu só tirar o som. Vir aqui, muito bem. Bom, faltou o tempo. Para quem ainda não conhece nossa rotina, a gente começa com uma oração, faz a leitura do texto com os comentários e encerra com outra oração. Se vocês quiserem, fique à vontade para comentar, para mandar as suas impressões, suas perguntas, podem ficar à vontade. Então, para iniciar, a gente sempre pede, que fechemos os olhos, fazer uma respiração em 3 tempos para concentrar, para que a gente possa concentrar, para que a gente possa... Epa, Lelê. Oh, meu Deus, já estava no clima. O carregador do computador. Esqueci. Vamos lá, então. Vamos respirar para que a gente possa concentrar, para que a gente possa conectar melhor com a espiritualidade. Inspira em 3, retém por 3 segundos e expira em 3. Vamos lá. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse evangelho bendito, a oportunidade de ouvir a interpretação de Emmanuel sobre os versículos que ele escolheu para nos apresentar. E que mais importante do que tudo, Senhor, que possamos compreender a lição, que possamos aprender os seus chamamentos, que possamos pôr em prática cada um desses itens, que possamos ouvir com o coração, sentir com o coração e praticar com o coração. Que possamos, cada chamada, cada lição, cada item, que possamos absorver e bem apreender para bem aplicar. Guia-nos, Senhor, a palavra, guia-nos o estudo, guia-nos a inteligência, guia-nos o raciocínio, para que possamos bem compreender e bem passar as palavras através dos ensinamentos de Emmanuel. Que possamos, Senhor, cada dia mais, buscarmos a Ti com todos os Teus ensinamentos, especialmente agora, através de Emmanuel. Possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, vamos dar continuidade. O tema de hoje é Reuniões Cristãs, capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida. É 9, eu botei 8, gente. Oh, meu Deus. Capítulo 9, tá? Desculpa aí, eu coloquei errado ali. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse é João, capítulo 20, versículo 19.
Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Primeiramente, a gente pode dizer que esse texto vai se referir àquelas primeiras reuniões, né, dos cristãos primitivos, em que eles se reuniam. Boa noite, mãe. Eles se reuniam mais no final da tarde, melhor, chegada após a tarde daquele dia, porque como não tinha luz elétrica, né, na verdade, tudo funcionava só enquanto havia luz natural. Quando vinha a noite, no caso a tarde, né, já pegando para a noite, que era o fim do dia, aí quando eles iam fazer possivelmente aquelas reuniões escondidas, já que cerravam as portas, né, com medo dos judeus, da perseguição dos judeus, e eles se tinham juntado, chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles estavam apreensivos, olha só. Se eles estavam com medo, Jesus veio e disse: a paz seja convosco. Calma, acalmai os corações. Vocês estão com medo? Isso me lembrou mediunidade, por exemplo, que a gente tem medo, muita gente tem medo, desconhece, né? E é tão assim, vamos chamar, maltratado pela arte materialista, né? Com os filmes, às vezes com umas certas novelas, que trazem, boa noite, Socorro, que trazem assim a mediunidade como se fosse uma coisa demoníaca, como se fosse uma coisa temerosa, temerária, sabe? Então, assim, às vezes a gente cresce com essa ideia até do diabólico, do ter que fazer exorcismo, né? Aqueles filmes assim que, Ave Maria, nem sei como é que existe aqueles filmes de terror, sabe? E que aí muitas vezes se usa da mediunidade deturpada, né? Boa noite, tia. Deturpa a noção da mediunidade, então a gente fica com medo danado de orar, fica com medo danado de abrir o livro dos Espíritos. Gente, o que eu já ouvi de coisa de que o livro dos Espíritos, assim, você tá com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, é um livro meio assim demoníaco, sabe? Um livro diabólico. Já amigas minhas, sabe? Gente normal, gente boa, gente do bem, mas que tem esses conceitos na cabeça ainda, vindos, né? De outras gerações, assim, vindos de outras encarnações, ou dessa, né? Da criação que teve nessa, mas também vindo de outras encarnações. Então, vamos lá. Então, repetindo, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Por quê? Porque Jesus, uma vez já espírito desencarnado, se apresentou para Madalena, Maria Madalena, para Madalena, Maria Madalena, e para a gente, né, que estuda, para Joana de Cusa, que estaria junto também, e mais uma outra mulher que a gente não sabe, eu não sei dizer quem é. Se alguém souber, pode dizer aqui, contribuir, né? Mas, então, desde que Jesus ressuscitou, a ressurreição, né, em que ele reapareceu para Madalena, Joana e mais uma outra mulher que a gente não sabe, eu não sei o nome, aquilo foi uma manifestação mediúnica. Elas viram uma manifestação mediúnica, um espírito desencarnado vir se comunicar. E elas viram e ouviram. Viram e ouviram. Aí diz Emmanuel ainda, o Deuteronômio, um livro da Bíblia, né, proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura.
em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Precisou de todo um texto bíblico. Oh, boa noite, Carla. Seja bem-vinda, amiguinha. O Deuteronômio, né, que proibiu terminantemente essas manifestações mediúnicas, a conversa com seres desencarnados. Mas por quê? Para evitar, para afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, sim, havia proibição de Moisés, através do Deuteronômio, de que se fizesse reuniões mediúnicas, sim, havia. E foi necessário à época. Mas Jesus veio trazer a boa nova. E o que é a boa nova de Jesus? O amor. E através de novas concepções, assim, novas interpretações, a lei que já existe, que já existia. Então, Jesus não veio destruir a lei, mas veio dar uma nova conotação, uma nova interpretação, através do amor, da misericórdia, da caridade, da fraternidade, da misericórdia, né? Então, do mesmo jeito que Jesus veio dizer que aquela antiga lei da justiça inflexível poderia ser superada ou melhor interpretada pelo amor, pelo perdão através do amor, sem limites, assim também essa determinação de Moisés de que era proibida a comunicação mediúnica foi quebrada através da sua própria comunicação mediúnica. Jesus comunicou mediunicamente, dizendo assim, olha, agora a gente já pode, tá? Aquela lei foi boa naquela época, mas agora não precisa mais não, agora está liberado. Liberou geral. Como diz a musiquinha da Xuxa, quem é da minha época vai saber. Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera, libera, gente. Mas isso quer dizer que a gente vai fazer sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado, sem nenhum apuro? Não. Porque os espíritas cuidaram, ou melhor, Allan Kardec cuidou de estudar o fenômeno e fez um livro inteirinho sobre isso, o livro dos médiuns, e várias outras obras que se sucederam depois, Manuel Filomeno de Miranda, especificamente, né? Tem Leon Denis, esqueci agora mais, enfim. Tem várias obras que vão tratar sobre mediunidade, o uso da mediunidade, o uso correto, né, da mediunidade. E hoje a gente chama de mediunidade com Cristo. Como exercitar a mediunidade com Cristo. Então, cerradas as portas, fechadas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Emmanuel é tão poético, né? É bonito demais de ver e ouvir Emmanuel. Fechadas as portas, por que se fecha as portas? Para que as vibrações, assim, aquelas vibrações tumultuosas, né? Daqueles adversários gratuitos não perturbassem o coração daqueles que desejavam convívio divino. Então se fechavam as portas para ter, sabe aquele, como é que chama, meu Deus, aquele, oh meu Deus, eu já falei tanto sobre isso aqui, ter um gesto, um gancho, né? É um gancho. Você cria um gancho para fazer a conexão com a espiritualidade. Do mesmo jeito que eu proponho a respiração em 3 tempos, no caso lá, o gancho é fechar a porta e trancar. Para que a gente tivesse a sensação material
de que estaremos protegidos daquelas influências espirituais vindas dos adversários do Cristo. E aí surge o mestre muito amado, dilatando as esperanças, ou seja, ampliando as esperanças, aumentando as esperanças de todos na vida eterna, aumentando cada vez mais a nossa esperança numa vida eterna. Desde essa hora inolvidável, inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. Então, desde esse momento em que Cristo se apresentou na sua catacumba, né? Lá onde ele estava enterrado, se apresentou em espírito desencarnado, e que os cristãos começaram a se reunir em reuniões mais fechadas. Então, desde essa hora inolvidável, ficou instituído esse movimento de troca, essas maravilhosas sessões mediúnicas, no caso, primitivas, entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Toda a família cristã, em seus vários departamentos, ou seja, as várias identidades cristãs, as várias instituições cristãs, católica, evangélica, em todas as suas, cada uma de suas vertentes, espírita, né? Então a família cristã, amplamente cristã, presbiteriana, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce... Boa noite, Élvia. Jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Ou seja, cada um deles tem suas manifestações mediúnicas, sim. Tanto que a Igreja Católica mais antiga acreditava na reencarnação. Só modificou depois do Papa... não lembro o nome, que teve um concílio de Trento, né, que aí modificou isso, adotando o termo ressuscitar, ao invés de reencarnar. E aí deu um outro conceito completamente diferente da reencarnação. Mas que sempre houve e sempre haverá manifestações que nós chamamos mediúnicas em todas as vertentes religiosas cristã, como ele está dizendo aqui. Ninguém será afastado do auxílio espiritual, do auxílio direto espiritual, do auxílio direto. Nossa, como eu já conheci gente evangélica com uma mediunidade fantástica, mas é claro que ela não dá esse nome, dá outro nome. Inspiração, fogo divino, né? Dá outros nomes. Católicas também, que eu conheço, que também, no meu conceito, são médiums, mas que eles dão outro nome. A carismática, por exemplo, né, que é o fogo do Espírito Santo que desce. Falar em línguas, né, que é a pomba do Espírito Santo que desce, inspira. E por aí vai. Mas na nossa concepção espírita, é tudo mediunidade, é tudo comunicação do plano espiritual conosco que estamos encarnados. Sempre, em resumo, é isso. Boa noite, Tásia. Então, desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. Ou seja, sempre há a importância de se reunir para falar de Cristo. Sabe por quê? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que é importante ter vocês aqui comigo? E nós estarmos juntos com tantos outros amigos espíritas que fazem trabalhos de divulgação da doutrina espírita,
Por que que a gente assiste um Padre Fábio de Mello inspiradíssimo? Por que que a gente assiste alguns pastores que são inspiradíssimos também e que trazem uma excelente palavra de luz? Ontem eu comentei, né, que lá durante o meu deserto, muitas vezes eu passava as madrugadas assistindo programas cristãos na TV, e sim, na madrugada tem uns programas evangélicos maravilhosos, maravilhosos, que acolhem quem está em desespero. É maravilhoso. Então, tudo é reunião cristã. Tudo é trabalho cristão em favor de pessoas necessitadas, de pessoas desorientadas, vamos chamar assim. Então, desde os discípulos lá, né? Desde que Cristo se foi flagelado e reapareceu para eles, depois aí sim, depois de 40 dias, voltou, ascendeu, né, para os planos mais altos, e que ficou o movimento cristão ali iniciado. Então, desde aquele dia que os discípulos se reuniriam, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma, ou seja, mesmo quando era permitido nos cenáculos de Jerusalém, como quando passou a ser proibido nas catacumbas de Roma, escondidos. Então, cristão sempre se apoiou, e é assim que deve ser. As reuniões cristãs devem ser voltadas para o apoio de uns para com os outros. Não só entre espíritas, não só entre católicos, não só entre evangélicos, mas de uns com os outros. Olha aí o ecumenismo, assim, trazendo, né, grande contribuição para o diálogo entre as religiões. Isso é fundamental, principalmente se somos todos cristãos, os que são cristãos. O Mahatma Gandhi falava de Cristo muitas vezes, mas muitas vezes, muitas e muitas vezes. O filme também que eu assisti, O Milagre da Sala 7, também tem uma cena em que um dos líderes religiosos ali daquele grupinho, ele fala de Cristo, que Cristo ensinou isso, Cristo ensinou aquilo. Então, que peguemos, né? Lembremos que não estamos sós e que sim, devemos nos auxiliar uns aos outros. Uns aos outros. Nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Qual é a essência mais profunda das assembleias? Falar do Cristo, consolar, amar. Nossa, gente, antes de entrar aqui, eu estava em outra reunião e lá a gente falou exatamente isso, o papel do espírita. Na verdade, o papel do cristão é acolher, consolar, acalmar, ouvir, falar acolhedoramente, vamos dizer, fraternalmente, para que aquele ser que está sendo acolhido sinta Jesus falando através de nós, já que somos cristãos. Nossa, gente, mas vê como tudo é concatenado, né? Tudo é interligado. Eu estava exatamente minutos antes aqui falando sobre esse assunto, em outro grupo, né? Então, nesses tempos modernos, nós saibamos que a essência mais profunda de qualquer reunião é o amor do Cristo. É que possamos praticar esse amor do Cristo. Se quando você participar de alguma reunião online, não esquecer de que
também Cristo está falando através da reunião online. Que às vezes a gente parece que está meio distante só por ser online, mas não. Nós estamos aqui, ó, vivinhos, ó. Eu sinto vocês, vocês me sentem, porque a gente sente o nosso sentimento uns para com os outros. A gente sente, quando a gente tiver a oportunidade de voltar às reuniões presenciais, que a gente possa sentir. Que a gente possa sentir o amor pelos nossos irmãos, os que trabalham e os que estão chegando na casa. Sabe aquela coisa de abraço grátis, que às vezes a gente vê nas camisas, né? É tão interessante isso, que a gente possa exercitar, não pode agora na pandemia, mas que a gente possa exercitar o abraço mental, o abraço espiritual, primordialmente, para que quando a gente volte a trabalhar presencialmente, a gente esteja mais assim, exercitado no abraço mental, porque é esse que vale. Mais do que o abraço físico, é o abraço mental que vai primeiro. Então, os nossos abraços serão muito mais saborosos quando a gente voltar ao presencial, pode ter certeza. É a isso que estamos sendo convidados com esse texto de Emmanuel. Cristãos, não esqueça o escopo, a finalidade das reuniões cristãs. É falar de Cristo, não é ocupar o tempo com uma coisa que a gente acha que vai nos dar um conforto mental de que estamos fazendo alguma coisa útil. Não. É efetivamente fazer uma coisa útil. Amar. Amar. Se amar. Amar aqueles irmãos que estão entrando no centro. Amar aqueles irmãos que trabalham no centro. Sabemos que a convivência humana é complicada. Mas se nós temos a centelha divina dentro de nós, nós somos capazes de amar profundamente. Somos capazes de emitir, de fazer o abraço mental. O abraço mental. O último parágrafo aqui, então, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Emmanuel deu uma cutucada aqui nas outras duas religiões cristãs, assim, mas que se a gente não observar, a gente pode estar trazendo para o centro espírita dogmatismos e sacerdócios organizados, endeusando médiuns, endeusando qualquer manifestação espiritual, como se todas fossem de espíritos superiores, ansiando por curas imediatistas, ansiando por manifestações imediatas de seres que amamos, que partiram, e a gente exige a resposta imediata. Então, que a gente não deturpe o trabalho cristão. Que a gente busque, sim, qual é o objetivo? Procurar a boa influência dos espíritos superiores, as boas orientações, sim, aquelas boas, aqueles textos maravilhosos, tocantes, que nos levam ao raciocínio, sabe? Que tenta nos tocar o coração, mas que nos ambientes espíritas nós podemos nos saciar. A alma pode saciar-se. E como é que ela vai se saciar? Se ela estiver efetivamente aberta espiritualmente. Ela só se saciará se estiver efetivamente aberta
àquele ensinamento, aberta àquela mensagem, aberta àquele trabalho, aberta à cura. Sim, aberta. Tem gente que não quer se curar? Tem. Tem gente que não quer ser curada? Tem. Vai porque acha que quer, mas inconscientemente não quer, porque a cura demanda responsabilidades que nem todo mundo está preparado para isso. Então, que a gente possa se saciar com mais abundância em voos mais altos, porque o Espiritismo nos conclama com muita profundidade o autoconhecimento. Padre Fábio propõe o autoconhecimento o tempo inteiro. Padre Fábio é um ser iluminadíssimo. Meu Deus do céu, que homem iluminado. O Papa Francisco, idem. Que possamos, então, absorver esse objetivo, que é saciarmos-nos com a abundância das grandes influências superiores, influências positivas, curas, sim, boas orientações, sim, mensagens, sim, mas visando sempre a nossa transformação moral. E não apenas o uso e abuso das entidades espirituais para nos favorecer gratuitamente. A gente tem que dar de volta o que está recebendo, no sentido de ajudar o outro com uma boa palavra, já que a gente ouviu uma palavra que nos acalmou, que nos confortou, que nós sejamos também veículos de conforto, veículos de acolhimento para outros que também estão perdidos por aí. É um passando para o outro, sabe? Evitando, sim, dogmatismos e evitando aquele sacerdócio organizado, no sentido de hierarquizado, sabe? Somos todos filhos de Deus e, como tais, com todo o direito do amor mais puro do Pai e, como tal, com direito à felicidade plena. Mas você precisa acreditar nisto. Você precisa acreditar que pode e deve e merece ser feliz. Sim, se você está passando por turbulências, olha aqui, ó. A paz, minha paz, eu deixo convosco. Vou ler de novo aqui a frase inicial e disse-lhes: a paz seja convosco. Que toda reunião espírita, já que nós somos espíritas, seja para dar a paz a todos. Ter conosco e ser convosco. Toda reunião cristã seja voltada para a paz. A paz verdadeira, que é a paz embasada no dever cumprido, na fé e na esperança de uma vida muito mais feliz. Agora, não é vida futura, no sentido de vida agora feliz. Você pode ser feliz agora. Nós podemos ser felizes agora. Gente, isso não é papo furado. Pai, nosso Pai Celestial, nos deu um filho, nos deu o seu Filho Jesus, um ser Cristo, governador da terra, para nos ensinar a amar. E através desse amor, nos deixar a sua paz. Não a paz que o mundo vos dá, mas aquela que eu deixo para vós. A paz do Cristo não é a paz do ócio, da inutilidade. É a paz, sim, do trabalho, do suor, do cansaço, mas aquela paz do dever cumprido. Aquela paz de assim, eu fiz certo. Eu fiz a coisa certa, eu fiz o que era chamado a fazer. Essa é a paz que estamos sendo chamados, a paz das reuniões cristãs. O medo é substituído pela paz de Cristo. Sempre que sentir medo, se por acaso tem algum médium que tem medo da mediunidade, conheça
o que está te acontecendo. Se por acaso alguém na sua família é médium e não estão sabendo como conduzir, não tenha medo. Procure alguém que possa te ajudar, porque é através do estudo e do conhecimento que o medo é dissipado. Se tem medo de ir no centro espírita, não tenha medo. Lá só tem espíritos amigos. E que, se por acaso tiver algum inimigo te acompanhando, é justamente para lá que você tem que ir, para que esse amigo inimigo seja acolhido e vire seu amigo, sabe? Só assim possamos exercitar cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança e com isso termos a paz do dever cumprido. Muito bem, meus irmãos, esse foi o Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Vamos nos encaminhar agora para o nosso encerramento, fazer a nossa oração final. Convido a todos, deixa eu beber aqui uma aguinha. Convido a fechar os olhos, fazer aquela nossa respiração em 3 tempos, assim, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Senhor Jesus, colocamos em Tuas mãos agora, Senhor, os nossos medos, os nossos anseios, o medo de sair à rua, o medo de voltar ao trabalho presencial, o medo da contaminação, o medo de enfrentar os nossos problemas, o medo de perdermos um parente querido, o medo de ficarmos sem emprego, o medo de não conseguirmos sustentarmos a nós e a nossa família, o medo, o medo, o medo, o medo. Te colocamos, Senhor, em Tuas mãos agora o medo. Que esse medo, Senhor, possa ser acolhido, sim. É normal sentir medo. Sim, eu sinto medo, Senhor. Mas também recebo a paz que Tu nos destes na lição de hoje. Que a paz esteja convosco. Que essa paz possa penetrar cada um de nós. Vai penetrando através da sua mente. Vai penetrando essa paz através do seu coração. E ela vai preenchendo todo o seu ser com essa paz que só Cristo pode dar. Ele está te preenchendo com toda essa paz. E esse medo está sendo carinhosamente embrulhado pela paz. A paz está dizendo assim: venha, meu irmão, venha, eu vou te ensinar a fazer com a paz, que é a melhor conselheira para bem produzir. O medo paralisa, mas a paz produz. A paz do dever cumprido. A paz da fé, a paz da esperança. Essa paz vai preenchendo todo o seu ser e vai colocando para a terra todo o medo. Todo medo é dissipado e no lugar é preenchido pela paz, a paz de Jesus. Abrace Jesus e diga: Senhor, muito obrigada, Senhor, pela lição de hoje. Obrigada, Senhor,
por nos amar, por nos conduzir por esse caminho da verdade e da vida espiritual. Dai-nos força e coragem, Senhor, para continuar seguindo esse caminho da verdade e da verdadeira vida. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, cada minuto, cada segundo. Que assim seja. Graças a Deus. Nunca mais eu tinha feito essa mentalizaçãozinha, né? Muito obrigada a todos pela presença. Lembretes finais, colocar um copo de água do lado da cama de vocês, rezar para o anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água e colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. Lembrando, no dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Lembrando de compartilhar, mande para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, para que todo mundo tenha a oportunidade de receber essa paz do Cristo. Que a paz esteja com todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.